Está no ar o podcast Saúde em Pauta, sempre trazendo informação, conhecimento e, claro, todo o conhecimento dos nossos profissionais até vocês, nossos espectadores, que buscam por essas informações para ter aí uma qualidade de vida cada vez mais diferenciada. É isso que o nosso podcast Saúde em Pauta vem trazer para vocês diretamente do Centro de Inovações do nosso Complexo de Saúde São João de Deus. Esse espaço que foi preparado para a troca de ideias, o pensar fora da caixa, né? Que é muito importante dentro de qualquer instituição. E hoje nós estamos trazendo aqui um tema que envolve diretamente vocês, nossos usuários, que estão nos assistindo, que é a ouvidoria. Voz que cuida, escuta que transforma. Nós queremos aqui deixar claro para vocês, nossos espectadores, como que funciona o nosso serviço de ouvidoria, como é dado os retornos e, claro, o desfecho dos casos para vocês que estão sempre procurando e contribuindo com o Complexo de Saúde São João de Deus cada vez melhor. Nós estamos aqui recebendo hoje para este tema Hermes Ferreira Lima Júnior, nosso ouvidor, Ana Carolina Furtado Pedri, gerente de Compliance LGPD e ouvidoria, e também a Leila Cândida Costa Guerra, auxiliar de ouvidoria. Seja bem-vindo a todos vocês, em especial Obrigado. você, Hermes, primeira vez aqui no nosso Isso. podcast. Sim, primeira vez. Mas muito tempo de hospital. Muito tempo, 22 anos. 22 anos, sempre Isso. trabalhando em diversos setores, tem um conhecimento vasto do nosso complexo de saúde. Sim. Eu sou técnico em enfermagem de formação, assistente social, então já rodei bastante nos setores do hospital e hoje estou com essa missão, né, de ser o ouvidor da instituição, justamente por conhecer bem os processos, conhecer as pessoas e... Então, a gente tem um bom relacionamento com todo mundo e a gente ajuda os nossos usuários. Perfeito. Ana Carolina já esteve aqui numa outra ocasião, né? Esteve presente com a nossa diretora executiva CEO, Elis Regina, para falar a respeito de compliance, não foi isso, Ana? Sim, é um prazer retornar aqui ao podcast para falar desse tema tão importante que é a ouvidoria, né? O acolhimento ao nosso cliente. Perfeito. E a Leila, também primeira vez que está no nosso podcast, está aí diretamente ligado com os pacientes, os acompanhantes, recebendo, com toda a humanização para que eles pudessem ser atendidos aí na ouvidoria. Isso mesmo. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Vamos iniciar nosso bate-papo, mas antes disso eu gostaria aqui de, mais uma vez, valorizar e destacar o nosso podcast Saúde em Pauta tem a presença, o patrocínio da Cafeteria Café Preto, que sempre disponibiliza pra gente um café especial e não diferente hoje. Nós temos um bolo aqui, gente, que está uma delícia. Afinal, todos os produtos que são confeccionados pela Cafeteria Café Preto são realmente especiais e deliciosos. Seja no café da manhã ou no café da tarde, a Cafeteria Café Preto sempre tem essas delícias prontas para vocês. Então, não deixe de comparecer à Rua Rio de Janeiro 1058, bem no coração de Divinópolis, para que vocês possam saborear todas essas delícias que os nossos convidados, desde já estão disponíveis para que possa degustar aqui também, viu, gente? Fique à vontade, hoje o nosso bate-papo vai ser bem descontraído para falar a respeito desse tema que também é muito sério, né? E para começar o nosso bate-papo, eu queria ver com você, Hermes, que você pudesse explicar para a gente o que é uma ouvidoria hospitalar e qual que é a sua função principal dentro de um complexo de saúde tão grande quanto é o nosso São João de Deus. A ouvidoria é um canal de comunicação entre os nossos clientes e os setores, entre os clientes e a instituição, né? A gente vai fazer essa escuta, uma escuta qualificada, e a partir dessa escuta amplificar a voz do cliente para as outras áreas da instituição. Então, eu gosto de falar que nós somos os guardiões da experiência do paciente, porque é para nós que esse cliente, esse paciente vai trazer a percepção dele do cuidado recebido, da experiência que ele teve dentro da instituição. E a partir do relato dele é que nós vamos aprender quais os nossos pontos a serem melhorados e aquilo que foi de melhor nesse atendimento. Aquilo que foi muito bom, nós vamos reproduzir para as outras áreas e os pontos a serem melhorados, nossos processos serão revistos, né, junto com as lideranças. Então, a ouvidoria é isso, é um espaço onde a gente garante a participação popular. Né? E a partir do momento que a gente tem como missão o compromisso de oferecer uma experiência segura ao nosso cliente,
com excelência nos processos, uma experiência humanizada, com responsabilidade social, e tem como valor o cliente no centro do cuidado, a gente precisa ter espaços onde o cliente possa manifestar aquilo que ele recebeu de cuidado. E a ouvidoria é um desses espaços, assim como compliance a pesquisa de satisfação, né? Então, é isso que é a ouvidoria hospitalar hoje. E ela é importante exatamente para que a gente possa ter o feedback dos nossos clientes a partir daquilo que eles vivenciaram aqui dentro. Nós vamos abordar os vários canais de comunicação daqui a pouco, vamos falar um pouco mais a respeito desse assunto, mas, de fato, assim, eu já queria te fazer uma pergunta que está até fora do nosso script, que eu queria saber de você, assim, qual que é a sua percepção dos resultados que a ouvidoria tem trazido para o hospital no que tange a opinião dos clientes, antes e depois, porque nós sabemos que o complexo de saúde ele passou por diversas modernizações, tanto no seu parque tecnológico, na compra de materiais e equipamentos, tanto médicos, hospitalares, quanto equipamentos de mesa de escritório. Enfim, a estrutura do complexo de saúde ela vem cada vez mais se modernizando. E isso é perceptível também dentro da ouvidoria a partir do momento em que existem mais sugestões, mais elogios para a nossa instituição. Você percebe ao longo do tempo esse crescimento, essa evolução? Sim, sem dúvida. Hoje a gente usa uma métrica chamada NPS, né, o Net Promoter Score. E a gente tem uma nota muito boa, é de 0 a 100, isso é escalonado, então notas abaixo de 25 é um nível crítico, de 25 a 50 é um nível de aprendizado, de 50 a 75 é o nível de qualidade e acima de 75 de excelência. Nós estamos no nível de qualidade. O que isso significa? Que nós oferecemos uma boa experiência para os nossos clientes e temos algo a ser melhorado, obviamente. Nós temos uma instituição de 56 anos, então nós temos uma infraestrutura que precisa de reformas, como está acontecendo. A partir da pesquisa de satisfação, a gente viu que tinha setores que não ofereciam um conforto. E foi a partir daí que vieram as reformas dos setores SUS. A gente entregou agora, recente, um setor inteiro reformado, com toda a infraestrutura nova. E aí, foi a partir disso que a gente melhorou o nosso NPS, com uma equipe qualificada, com um corpo clínico muito bom, né, com médicos de renome, os melhores médicos da nossa região estão no complexo e os pacientes reconhecem isso. Então, quando a gente consegue ver essa avaliação e a gente faz um comparativo ano a ano, nós vemos que temos sim melhorado. Então, hoje, a gente está no nível de qualidade e podemos nos equiparar a grandes hospitais do Brasil. Essa mesma pesquisa é utilizada em grandes hospitais. Então, ela serve para que a gente possa fazer um benchmarking, né? E os complexos de saúde de São João de Deus está muito bem, né, na percepção dos clientes. Que bom, que bom. E também, até porque nós temos vários canais de comunicação aí com a ouvidoria. Eu queria que a Leila pudesse falar um pouco mais a respeito desses canais, porque não é só o presencial, né? Não é só chegar ali na ouvidoria. Às vezes o cliente tem uma alta, ele consegue também acessar por outros meios, inclusive digitais, para que essa informação chegue até a gente, não é isso? Sim. A gente atende pelo atendimento presencial, né? Que é quando as pessoas vão até a nossa sala. A gente faz também a nossa visita beira de leito, que é quando a gente visita os pacientes que internou recentemente. Através dessa visita, eles também podem conversar com a gente, né? Tirar alguma dúvida, alguma informação. A gente atende pelo nosso telefone, atende pelo WhatsApp, pelo nosso e-mail, pelo site, pela pesquisa de satisfação e também pelas redes sociais. Isso. A gente trabalha um conceito de omnichannel, né? Então, o cliente, todas as redes sociais, todos os canais que o hospital, né, que o complexo de saúde tem de contato, o cliente também consegue chegar até a ouvidoria.
Perfeito. Nós temos também uma parceria, né, Emerson, junto à comunicação, para que a gente possa trabalhar as outras ferramentas que são disponíveis para a sociedade que não estão diretamente ligadas à ouvidoria, como o Google Meu Negócio, né, onde as pessoas podem avaliar o complexo de saúde, dando 5 estrelas, fazendo algum comentário, e a gente sempre repassa. Temos também monitorado a questão do Reclame Aqui, que são ferramentas importantes, né, no contexto geral, para que a gente consiga avaliar como está o nosso complexo de saúde. Exatamente. Inclusive, nós somos muito bem avaliados no Google Meu Negócio, né, e não é uma métrica que a gente que depende da instituição, que depende mais do Google, mas a gente é muito bem avaliado. E essa parceria com a comunicação é exatamente isso, para que a gente possa ter celeridade na tratativa daquilo que é uma manifestação dos nossos clientes. É importante destacar também que nós fazemos, vocês, aliás, né, realizam treinamentos ou até mesmo exposição dos resultados da ouvidoria mensalmente para os colaboradores. Tem isso também, não tem? Sim, a gente vai falar disso um pouco mais para frente, certo. Mas a gente reúne mensalmente com as lideranças, né, com os gestores, para apresentar. É exatamente por isso que eu falei que a gente amplifica a voz do cliente. Perfeito. Porque, às vezes, aquilo que foi percepção dele em um determinado espaço pode estar sendo vivido por outros clientes em outras áreas do nosso complexo. Perfeito. Vamos entrar em mais detalhes daqui a pouco, então, para que a Ana possa complementar também, que eu sei que ela está ali coçando para poder falar. Mas eu precisava voltar na questão da pesquisa de satisfação, se vocês me permitem, junto à nossa amiga, nossa colega de trabalho aqui, a Leila. Leila, sobre a pesquisa de satisfação, como que ela funciona? Vocês visitam os pacientes quando? Como que é feita essa abordagem com eles? Sim, a gente visita, né, o cliente que internou há um dia atrás, normalmente um dia ou 2. E aí a gente deixa a pesquisa, né? Deixa com o cliente. Ela tem também na caixinha, que tem todos os setores. E nessa pesquisa eles podem estar respondendo no próprio formulário que a gente entrega. Ele tem a opção de preencher no QR Code que tem na pesquisa e o QR Code também que tem em todos os quartos. Então, assim, a pessoa pode responder enquanto está internado e também pode responder em casa, né? Porque, às vezes, a pessoa está no hospital, aí não consegue responder. Então, ela pode ter a opção de responder em casa também. Até porque tem alguns desfechos clínicos, né? Que até Sim. o paciente ter a alta, chegar em casa, poder fazer a sua recuperação. Sim. Vou esperar um pouquinho mais para poder responder a pesquisa. E aí é o momento certo. Eu até falo muito isso. Falo assim, olha, às vezes é um paciente que vai ficar mais dias internado, eu falo assim, não precisa ter pressa. Uhum. Pode avaliar o atendimento e depois responder para a gente. Perfeito. Toda essa orientação é feita lá, então, na ouvidoria. Sim. Muito bem. E os tipos de ouvidoria? Eu acho que a Ana poderia responder para a gente, né? Eu acabei dando um spoiler aqui agora há pouco, a respeito dos elogios, das satisfações, enfim, queria que você pudesse falar um pouco mais. A ouvidoria hoje ela recebe relatos, né, de reclamação, de sugestões, de pedidos de informação e também de elogios. Você tinha falado sobre essa questão da gestão, se reúne com os funcionários. É importante a gente falar que um dos nossos valores é o cliente, né, como centro do cuidado, nosso paciente. Então, é essencial que realmente faça uma pesquisa de satisfação, porque quando a gente verifica que tem um processo que está inadequado, uma melhoria dentro da instituição, a gente utiliza dessas pesquisas de satisfação para, inclusive, alertar os setores, né, quando tem alguma inconsistência, algum erro de processo ou de melhoria contínua. É importante a gente utilizar, né, desse momento para a gente falar também uma diferença entre o canal de denúncia e da ouvidoria. Que a gente percebe que, às vezes, as pessoas se confundem. E quando a gente fala do canal de denúncia institucional, que a gente já teve um podcast sobre isso, a gente está falando de questões éticas, né, dos desvios. E a ouvidoria realmente é para melhorar o processo, é um atendimento que eu não gostei, que não foi bem, né, não foi bem realizado. Então, a gente tem essas diferenciações. Perfeito. E é importante destacar também que essas manifestações de canal de denúncia, ela está acessível para o nosso paciente em qualquer momento também, sim, através da internet, não é isso? Sim. O nosso canal ele é 24 horas, 7 vezes por semana, administrado por outra empresa, uma empresa terceirizada, mas ela trata de questões éticas, né, de desvios éticos.
Certo. Mas aí a gente tem a ouvidoria, que é o canal direto ali com o paciente, então eu posso sair do quarto, ir até a ouvidoria, e também eles realizam, né, igual a Leila falou, a visita um dia depois da internação para escutar os pacientes, né? É um trabalho que é muito bem feito, tanto o Hermes quanto a Leila, que é desse acolhimento ao paciente, né? Mostrar que a instituição quer saber como eles estão sendo recebidos, o que está ruim, o que está bom, porque a gente precisa ter, né, esse feedback dos nossos clientes, dos nossos pacientes, acompanhantes, e até visitantes também. O setor de ouvidoria ele está estrategicamente localizado em um ponto nobre do hospital, justamente para que todas as pessoas que transitam por ali, e aí podemos dizer que é umas 70% das pessoas, né, estejam com esse fácil acesso. Então é importante destacar para vocês, nossos espectadores, que a ouvidoria fica localizada bem no corredor ali principal, né, da instituição, logo antes das catracas, né, para que todos possam ter acesso, até mesmo não sendo necessário entrar, né, nas dependências internas da instituição, para fazer cadastro e tudo mais. Então, vocês estão sempre lá disponíveis, porta sempre aberta para poder recepcionar essas pessoas, não é isso? Isso. Ana, você estava falando a respeito das manifestações, sejam reclamações, sugestões, elogios, críticas. Eu queria saber de você qual que é o prazo médio de resposta. Eu, por exemplo, cheguei lá hoje, fiz uma crítica. Eu estou com um problema relatado aqui no setor 6, que estou internado por tal motivo. E aí, como que é conduzido essa minha reclamação, essa minha sugestão até o setor para que possa ser solucionado o problema? Importante destacar, né, tanto a Leila quanto a Hermes vão saber falar melhor, que quando o cliente ele é recebido e ele manifesta, né, igual tem alguma reclamação, primeiro eles tentam solucionar o problema. Porque às vezes o paciente ainda está internado, eu consigo reverter no setor, eu consigo verificar a situação em tempo real. Então, isso é muito importante. Mas caso não seja possível, então é aberta realmente uma ouvidoria e demora entre 10 dias. Tá? Para ter essa resposta. Mas é importante porque o trabalho que eles fazem é da resolução imediata, mas infelizmente há casos que a gente não consegue resolver, ou até mesmo quando o paciente já teve alta e reporta alguma situação que ocorreu durante a internação, né, que não teve uma resolução à época. Então, a manifestação realizada são 10 dias para a resposta. Lembrando que sempre é reportado ao setor que vai tentar solucionar o problema. E tem como a pessoa também acompanhar, né, o trâmite, né, dessa solução, essa busca de resolução do problema por meio de um protocolo, não é isso? Através do site, nesse caso específico do site. Sim, sim. Quando o cliente faz a manifestação, ele recebe um número de protocolo. Essa manifestação recebe um número, né? E o cliente recebe esse protocolo, alguns anotam, outros preferem não anotar, mas ele pode acompanhar o andamento dessa manifestação até a resposta final. E eu só queria voltar num ponto que a Ana disse, que eu acho que é muito importante, que é diferente resolver a questão e dar a resposta. Sim. Né? Então, se a gente tem um paciente internado, a gente tenta resolver com mais brevidade possível, o mais rápido que a gente consiga. Essa resposta ela pode demorar um tempo maior, por quê? Porque a gente precisa analisar as causas que levaram ao cliente trazer essa manifestação. Né? Existe uma frase que fala que o cliente tem sempre razão. Na verdade, o cliente tem sempre motivo. A gente precisa trocar essa palavra, né? Não é sempre razão, ele tem sempre motivo. E a gente precisa analisar o motivo que o cliente buscou a ouvidoria. Então, se é algo que a gente consiga resolver com mais rapidez, nós vamos resolver com mais rapidez. Mas é necessário, depois da resolução, ter uma análise para que a gente possa mudar um processo para que aquilo não aconteça novamente nem com aquele cliente e nem com os demais. Perfeito. E só voltando também um pouquinho atrás com relação à questão do protocolo. Todas as sugestões, reclamações, elas geram um número de protocolo? Sim. Ou somente aqueles que são originados do site? Todas recebem um protocolo. Hoje, na verdade, o site gera um protocolo do site, certo, mas a ouvidoria gera um protocolo interno e que a gente, ao responder o cliente que fez a manifestação no site, a gente encaminha esse protocolo também.
Perfeito. Ouvidoria, voz que cuida, escuta que transforma. É o tema do nosso podcast de hoje, que recebe aqui Hermes Ferreira Lima Júnior, ouvidor, Ana Carolina Furtado Pedri, gerente de compliance LGPD e ouvidoria, e Leila Cândida Costa Guerra, auxiliar de ouvidoria. Estamos aqui hoje debatendo esse tema importante que envolve diretamente vocês, nossos espectadores, que estão sempre presentes aqui no nosso complexo de saúde e também participam desse processo de ouvidoria para que nós possamos fazer cada vez mais um complexo de saúde melhor para vocês, com total excelência, que esse é o nosso foco, sempre pensando na questão do paciente como centro do cuidado, que é algo que nós vemos aí frequentemente nos nossos podcasts, aí nessa série que a gente está exibindo, essa primeira temporada, né, de podcasts, e que nós falamos muito, Ana, sobre essa questão desse posicionamento do hospital, ter esse paciente como centro do cuidado é muito importante, está no nosso sangue, está na nossa essência, não é isso? É a nossa razão de ser, sempre falo isso, né? Se não existissem os pacientes, não haveria razão de estarmos aqui. Sim. Exatamente. Hermes, a ouvidoria tem autonomia para intervir em questões internas do hospital? Isso é muito importante, porque às vezes a gente recebe algumas manifestações pedindo para autorizar aquilo que não foi autorizado, por exemplo. A entrada de uma criança, vou dar esse exemplo. Sim. Nossos processos, eles são muito bem estabelecidos, né, Rubens? São muito bem descritos, com base em protocolos do Ministério da Saúde, com base em benchmarking feito em outras instituições também grandiosas, como o Complexo de Saúde São João de Deus. Então, ela tem os processos têm um fundo teórico, técnico. Então, é por isso que nós somos até acreditados, né? Nós temos uma acreditação que a gente conseguiu recente, a reacreditação. Então, nossos processos são muito bem descritos. Só que, às vezes, as pessoas não compreendem o motivo de uma negativa. Então, vou citar o exemplo da entrada de criança. Existe uma questão de infecção hospitalar, existem estudos que falam sobre isso. E, às vezes, a gente recebe algum familiar pedindo para que a ouvidoria autorize uma entrada que não foi previamente autorizado por alguma das lideranças. E não foi autorizado com alguma justificativa. Então, nós não temos autonomia para intervir nessas questões. O que nós fazemos é fazer uma mediação. Né? Eu vou citar um caso. Nós tínhamos uma paciente internada há 40 dias, por causa de uma fratura, era uma fratura mais grave, também profissional de saúde, e compreendia que a filha não podia entrar. Numa das visitas de beira-leito, nós encontramos essa paciente chorando. Né? Ela já estava há 40 dias internada e ela estava chorosa. Assim. E na abordagem, no acolhimento, a gente viu que era por falta da filha, porque ela tinha uma filha de 4 anos, se não me engano. Então, já havia 40 dias que essa família estava separada. Apesar de termos um protocolo que inibe a entrada de crianças, a partir dessa mediação, né, com as lideranças, com a coordenação de enfermagem, com a equipe de psicologia, do controle de infecção hospitalar e da recepção e portaria, nós conseguimos viabilizar essa visita. Mas é uma exceção da regra, né? Mas, na verdade, o nosso papel é como mediador. A gente não consegue intervir nessas questões. Na verdade, a gente vai fomentar as lideranças com as percepções que os clientes nos trazem para que os processos possam ser melhorados. Mas intervir a gente não consegue. Ou seja, é uma participação ativa da ouvidoria para que haja ali um movimento em prol de atender o paciente, em prol de atender o hospital, em prol de atender o conjunto como um todo. Sim, eu falo que a gente veste 2 camisas. Sim. A camisa da voz do cliente e a camisa da escuta da instituição. Né? E é uma escuta que a gente busca escutar para entender. Sim. Não é uma escuta para responder. É escutar para entender. É uma escuta empática, uma escuta qualificada. E, às vezes, eles chegam com algumas demandas e a gente consegue perceber outras. Sim. Tanto que o nosso tema, né, do podcast, ele traz muito bem isso. Eu acho que ele resume isso que você acabou de falar, que é a voz que cuida,
e a escuta que transforma, né? Porque nós estamos aqui justamente para transformar esse momento. Sim, né? sim. Hermes, daqui a pouco, inclusive, eu queria que você pudesse aí nos relatar algum caso, tanto você quanto a Ana, quanto a própria Leila, de algum caso que foi diferente para vocês. De repente, algum elogio, alguma sugestão que veio de uma forma diferenciada e que vocês se surpreenderam. Pode ser? Sim, Você sim. vai pensando em algum aí, que eu imagino Claro. que tenha muitos casos, né? Mas separe um para que possa, pra gente poder contar, tá ok? Perfeito. Porque o pessoal do outro lado, eles amam saber histórias do nosso complexo de saúde, os bastidores, né? O que ocorre. Então, daqui a pouco, o Hermes vai revelar pra gente. E, mais uma vez, fique à vontade para o nosso café, patrocinado pela Cafeteria Café Preto, com as delícias sempre lá na rua Rio de Janeiro 1058, que vocês podem degustar sempre pela manhã, pela tarde, aquele cafezinho especial que só a Cafeteria Café Preto tem aqui em Divinópolis. Muito obrigado a Ana e também a todos os profissionais que lá atuam, também ao Lucas, por essa parceria que está sendo fantástica para nós e com certeza esperamos que esteja para vocês também. Vamos dar sequência aqui o nosso bate-papo. Queria falar com você novamente, Hermes, a respeito de que forma aqui a ouvidoria contribui para a melhoria da qualidade do atendimento hospitalar. Sim. Os clientes são nossos consultores, né? Eles vivenciam aquilo que a gente oferece de cuidado. E eles trazem para a ouvidoria as suas percepções. Então, quando a gente tem a oportunidade de estar com o cliente, e aí a gente sempre enfoca isso com os nossos clientes, o quanto que isso é importante para nós, a pesquisa de satisfação, o elogio, ou mesmo os pedidos, as sugestões, né, as reclamações, isso para nós é uma consultoria gratuita que a gente tem. E dos melhores consultores, porque eles vivenciaram conosco o nosso cuidado. Né? E a partir do momento que a gente recebe isso, a gente transforma em dados. E esses dados são ofertados às lideranças para que elas possam identificar pontos de melhoria nos processos. Como eu bem disse, nós temos processos muito bem desenhados, muito bem descritos. Nossa equipe é muito bem treinada. Nós temos uma equipe muito, muito qualificada. Mas todos os processos são passíveis de melhoria, principalmente quando visto pelos olhos dos nossos clientes. E é isso que a ouvidoria faz, é essa mediação. Então, a gente media do cliente para a instituição, mas da instituição para o cliente também. Uhum. Ou seja, tem todos esses viés aí que são tratados. Exatamente. É um setor estratégico, né? É um setor onde a gente consegue transformar o relato em dados e ofertar esses dados para que possam ser utilizados para a melhoria dos processos. E esses dados, como que eles são utilizados para a gestão hospitalar? Ana, explica para a gente. Complementando, né, a fala do Hermes, então, é feito essa análise dos dados, então, de acordo com a pesquisa de satisfação dos clientes, e é apresentado aos coordenadores. Então, é apresentado ao grupo gestor, então, para a melhoria contínua dos processos. Então, a gente sempre chama em reunião, então, todos os coordenadores, a gente apresenta tanto os setores ofensores, quanto também apresentamos os elogios, né, as sugestões, para que eles possam também, às vezes, eles já tinham um ponto de atenção àquela situação, não, vamos melhorar, vamos fazer aquilo, e em parceria com outros setores para fazer realmente uma melhoria naquele processo. É importante, igual o Hermes falou, sobre a questão, né, um setor estratégico. A gente sempre fala, a alta administração gosta, né, de saber de todos os relatos que são feitos na ouvidoria. Então, tanto as sugestões, as reclamações, mas também os elogios, porque é importante a gente falar também que os clientes são os olhos da instituição, são eles que utilizam do nosso serviço. Então, se a gente precisa melhorar ou se está muito bom, eles precisam reportar mesmo. Então, por isso que a gente pede assim, insistentemente para que façam a pesquisa, colocamos os QR Codes, como a Leila já tinha falado anteriormente, nos quartos, para que a cada vez a gente se aproxime mais dos nossos clientes, dos nossos pacientes, dos nossos acompanhantes, né, os visitantes também. Perfeito. Então, é muito importante também essa captação desses dados e essa apresentação para que todos ali também possam contribuir. Eu imagino que é realizada ali uma espécie de fórum, onde as pessoas também têm a voz, os coordenadores, não é isso? Sim. Eles também, quando o Hermes, né, apresenta os resultados aos coordenadores,
Eu e tanto, né, Leila, a gente participa da reunião mensalmente e aí eles pontuam muitas coisas. Olha, mas talvez se fizer isso vai melhorar. O cliente me falou, a gente tentou resolver, mas que bom que ele foi na ouvidoria, que ele falou com vocês, né, que a gente sim fica mais fácil até de resolver. Certo. E a gente sabe que a gratidão, ela parte também de muitos pacientes, né? Da mesma forma que temos pessoas que estão ali para sugerir, reclamar, mas também tem pessoas ali para elogiar, né? E aí eu queria já direcionar a pergunta para o Hermes, antes de passar para a última pergunta, que é relacionada à questão de tecnologia, com relação à questão de algum pedido diferente, algo que vocês receberam, que vocês falaram assim, nossa, por isso nós não esperávamos. Tem alguma história que você pode compartilhar conosco que foi de destaque? Claro, tem sim. Vou contar uma que aconteceu recente, até foi um atendimento da Leila. O que acontece, Rubens, é que, às vezes, a ouvidoria ela traduz o dialeto médico para essas famílias. Sim. Né? Às vezes o médico explica com as palavras que se aproximam desse público, né? Mas por algum motivo, né? Não é porque que ficou mal explicado, mas às vezes ficou algo que surgiu uma dúvida depois. E essas pessoas acabam chegando na ouvidoria. E a gente faz essa tradução. Às vezes eles trazem o que o médico disse e a gente consegue, graças ao tempo que a gente tem na área da saúde, tanto eu quanto Leila, a gente consegue explicar algo que ficou uma dúvida. E isso aconteceu recentemente. Certo. Um paciente precisava de um procedimento, esse procedimento ia acontecer, mas ficou uma dúvida em relação à execução. E a Leila conseguiu explicar essa família ficou muito grata pelo atendimento, pelo acolhimento, e a Leila acabou sendo convidada para participar do casamento desse paciente. Nossa, sim, que privilégio! Fui convidada para o casamento. E você foi? Então, eu não pude participar porque no dia minha mãe estava internada, mas assim, eu fiquei bem, bem emocionada mesmo com o convite, fiquei muito feliz e por ter ajudado, né? Isso é muito importante. Mas você não esperava isso, né? Não esperava, de forma alguma. Sim, uma grata surpresa, né? Sim. E a gente pode imaginar, vou levar uma pequena lembrança para a Leila, me ajudou bastante, um bombonzinho, um chocolate, que o Compliance permite, né? Até R$100. Até R$100. Tem toda a política, claro. Aí é natural, agora você recebeu um convite, né, do casamento da pessoa. Foi agora bem... poderia ser diferente também, se ele te chamasse para casar com ele, né? Imagina. Seria um pouco, aí não daria, né? Não. Mas aí você então não pôde participar, mas você ficou muito lisonjeado. Foi muito bom. Em relação à mudança de processo, eu lembrei de um caso que aconteceu pós-pandemia. Na pandemia, a gente reduziu ao máximo o número de pessoas dentro da instituição. Então, o paciente que conseguia entrar sozinho, ele entrava sozinho no consultório, na sala de ultrassom, por exemplo. E no pós-pandemia imediato, algumas situações a gente começou a modificar, né? Sim. A entrada de acompanhante até a sala de espera, por exemplo, com máscara. E teve um caso de um paciente de um senhor que precisava fazer um ultrassom e o filho gostaria de acompanhar o ultrassom do pai. Só que a gente ainda estava com a norma do Ministério da Saúde de não entrar. Sim. E esse filho, muito esclarecido, trouxe essa sugestão para nós. Olha, nós já estamos no pós-pandemia. Apesar de haver a norma, a gente poderia começar a flexibilizar. Porque eu quis estar com meu pai nesse momento. Mas, enfim, aí ele trouxe essa sugestão, nós reunimos a equipe e levamos a sugestão para a alta gestão e isso foi acatado. Então, assim, foi uma mudança de processo a partir da percepção do cliente. É um despertar do cliente, permitiu com que uma ação pudesse beneficiar várias outras pessoas. Porque nós estávamos embebidos de pandemia, né? Assim, nós estávamos
tomados por ela ainda, enquanto instituição de saúde. A gente ainda tinha muito receio da transmissão, só que já estava controlado. E esse cliente, a partir da percepção dele, ele mostrou para a gente, ele trouxe explicações que nós teríamos condição. A gente tinha álcool em gel fixado nas paredes, as pessoas entravam somente de máscara, a equipe de portaria, ela bloqueava quem não estava de máscara e ofertava a máscara para quem chegava sem. Então, ele mostrou para a gente que a gente poderia flexibilizar nesse momento. E isso foi feito. Ou seja, temos muito a agradecer a todos aqueles que têm acesso à ouvidoria, por todas as sugestões, elogios, as reclamações também, que a gente sempre busca melhorar e estar sempre atento a todas as coisas, né? Sejam pequenas, sejam grandes, a gente está sempre com a mesma atenção para todos eles, né? Exatamente. Antes de passar para a última palavra para vocês, para que vocês deixem aí a mensagem, né, final de agradecimento, queria destacar a parte da modernização, né? Nós sabemos que hoje a tecnologia cada dia mais está presente na vida, no cotidiano das pessoas, chegada de inteligência artificial. Como vocês estão lidando com isso? Quais são as ferramentas que vocês hoje disponibilizam para os pacientes, acompanhantes, visitantes, para que eles tenham acesso mais facilitado até vocês? Hoje a gente é um hospital sem papel na área assistencial e a gente tem buscado caminhar com isso para todas as áreas. Então, hoje a ouvidoria usa os QR Codes, né? A gente tem nos quartos para os pacientes internados, mas agora também temos nas áreas ambulatoriais. Então, nós estamos com todos os espaços da instituição podendo ser avaliados pelos nossos clientes. Então, quem estiver passando em qualquer uma das nossas áreas vai ver uma plaquinha com QR Code pedindo, né, para que possa avaliar o atendimento que recebeu. Então, a tecnologia tem nos ajudado principalmente nessa questão do meio ambiente, para que a gente possa tirar o papel. Obviamente que nós vamos respeitar aquelas pessoas que não conseguem manusear o QR Code. A gente ainda vai ter algumas pesquisas, mas o nosso intuito é reduzir ao máximo o uso de papel para essa pesquisa de satisfação. E, futuramente, a gente vai começar a pesquisa por WhatsApp, né? O paciente vai receber a alta e nós vamos encaminhar uma pesquisa para ele no conforto da casa dele, para que ele possa responder para nós qual que foi a experiência que ele teve aqui conosco. Excelente, sempre buscando novos caminhos para facilitar aí o contato direto com os clientes, né? Isso, exatamente. Muito bem. Queria então que vocês deixassem uma última mensagem para todos os nossos usuários, né, que estão aqui presentes, destacando inclusive que a ouvidoria está presente então na portaria principal, ao longo do corredor principal, ao lado da O2 hiperbárica e antes das catracas, para que todos possam ter acesso antes mesmo de se cadastrarem. Estão presentes no site csjd.org.br. O e-mail de vocês? /ouvidoria. /ouvidoria. csjd.org.br/ouvidoria. E-mail? ouvidoria@cssjd.org.br. Esses são os principais canais digitais, mas como nós dissemos aqui também, Google Meu Negócio, nós também estamos presentes, Reclame Aqui, presente também, e outros meios, conforme vocês dissem, QR Code, pesquisa de satisfação, tudo para ter esse contato direto com os nossos clientes. Podemos então passar a última mensagem, começando por você, Leila. O que você tem a dizer para todos os nossos espectadores a respeito da ouvidoria? O que eles podem esperar de você frente a esses atendimentos? Então, eu acho que a gente fazer o que a gente gosta é muito importante. Eu gosto muito do que faço. Então, acho que isso ajuda muito. E, assim, eu estou ali, às vezes, eu me coloco no lugar do paciente, né? Que, assim, que ajuda muito a você entender mais o caso do paciente. Mas o que eu tenho para dizer é que eu estou ali para ajudar no que eu posso, né? E estou lá à disposição mesmo para ajudar, porque às vezes o paciente procura a gente, não que, igual o Hermes falou, não que ele não entendeu o que o médico falou, o médico explicou bem, mas ele está naquele momento que às vezes ele não consegue entender, e a gente está ali para explicar melhor, para né, conseguir passar aquela informação para o paciente. Isso é muito importante quando a gente consegue, é muito bom. Perfeito. Ana? Queria deixar uma mensagem, né, para que contem conosco aqui no São João. A gente está aqui em detrimento do paciente e é a voz de vocês que transforma o nosso hospital. Então, contem conosco.
Perfeito. Hermes? Eu queria agradecer, né? Eu queria agradecer os pacientes que entregam para nós as suas histórias, as suas expectativas. A Ana disse, eu acho que isso é muito importante, a nossa razão de ser são os nossos clientes, então eu sempre peço a Deus para que me coloque onde houver propósito dele. Então, eu quero agradecer mesmo aos nossos colegas de trabalho que se esforçam junto conosco para resolver, mas principalmente agradecer aos nossos clientes por entregar para a gente as suas histórias. É uma relação que também passa pela questão da confiança, né? É confiar no outro o que você está passando, a sua história. Porque não é qualquer pessoa que chega, né, para uma pessoa desconhecida e relata tudo aquilo que relata para você, que relata para o Hermes, que está diretamente ligado. Então, é uma relação de confiança que, se a gente for pensar, é uma relação muito forte, muito intensa. E a partir do momento... Eu também sou parte da instituição. Sim. Né? Então, ele traz para mim, que sou da instituição, algo que aconteceu com ele aqui dentro. Então, a gente precisa fazer valer essa confiança que ele tem conosco. Exatamente. E nós vamos ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Ana, aguardo você aqui mais uma vez, terceira vez, já para você poder pedir música, tá? Aqui conosco. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigado, Hermes, por estar aí conosco. Durante todo esse tempo, né, com toda a experiência de hospital, podendo aí agora atender com ainda mais excelência os nossos pacientes, os nossos clientes. Eu que agradeço. Obrigado, Leila, por estar lá sempre à frente. A gente sempre passa, dá um oizinho lá, né? Sim. Às vezes está mais tranquilo o setor. Mas parabéns pelo trabalho, parabéns por dar essa oportunidade dos nossos clientes falarem, você escutar, ouvir, né? Acolher e poder ser também gratificada com desde um obrigado até um convite para participar de um casamento. Não, é isso aí. Eu também agradeço muito. Vou ficando por aqui, então. Eu queria agradecer também a todos que produziram esse podcast, a equipe de comunicação, Enquadra Filmes pela filmagem, gravação, edição, finalização do material. Também agradecer a Cafeteria Café Preto e o Serviço de Nutrição e Dietética pelo nosso café de hoje, nessa noite de quinta-feira, e eu espero vocês também poder degustar aqui, tá bom? Os nossos lanches a partir de agora. E prometo voltar na semana que vem com mais um tema importante do nosso podcast Saúde em Pauta. Eu vou ficando por aqui. Até mais.